Aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Aleluia. Aleluia. Oh, maravilhoso és tu, Senhor. E como é bom poder contemplar os feitos do Senhor no nosso meio. Como é bom poder contemplar o agir do Senhor, a sua bondade, a sua majestade, a sua glória em meio ao seu povo. Oh, amados, você está aqui porque o Senhor tem te mantido de pé. Você está aqui porque há um propósito na sua vida. Ei, você está aqui porque o seu fim não chegou, mas existe um caminho a ser trilhado. Você está aqui porque a graça do Senhor tem te alcançado, a graça do Senhor tem te fortalecido, e o Senhor manda te dizer: não é tempo de desistir, só está começando. Ei, se fortaleça no Senhor e na sua fé, porque se você se sente provado, saiba, aquele que prova também aprova. E você já foi aprovado, porque você foi comprado por um sangue precioso. Você tem valor para Deus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por esse revestimento de poder para ensinar e para aprender, pela unção que já está liberada nesse lugar, o mover do Senhor, o agir dos teus anjos que estão ministrando aos corações. Obrigado por todo o favor do céu que está disponível nessa hora, neste culto. Espírito de Deus, obrigado por nos conduzir à excelência no culto que entregaremos ao nosso Deus, porque excelente o Senhor é, e é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E desde já te entregamos, Senhor Jesus, pelo preço que pagaste em nosso favor. Muito obrigado. Nós te glorificamos e te bendizemos, Senhor, e te agradecemos. E declaro: nenhuma semente da palavra de Deus será roubada na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Oh, obrigado, grupo de louvor, vocês são uma bênção. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quantos estão prontos para a sala de aula? Meia dúzia. Quantos estão prontos para a sala de aula? Hoje é dia rema, amados. Aquilo que será ensinado vai cair na prova, então preste atenção, senão eu tiro o ponto, viu, gente? E amém, vai dar tudo certo, tá certo? Amém? Glória a Deus. Bem, eu sou Jabes Rodrigues, professor do Rema. Não sei por que esse negócio está se mexendo. Professor de Aliança de Sangue. E hoje eu tenho o privilégio de ensiná-los, amém, naquilo que o Senhor tem me instruído. E para mim é um privilégio muito grande estar alcançando o coração de vocês, amados. Então repita comigo: eu tenho uma aliança. E uma aliança de sangue. Diga assim: eu fui comprado por alto preço. O preço do sangue. Então, você que vai fazer o rema, quantos estão fazendo o rema aqui? Quantos pensam em fazer o rema? Quantos nunca ouviram falar do rema? Quantos têm raiva do rema? Se você deseja fazer o rema, eu te dou um conselho: faça. Se você está em dúvida, faça também. Se você não gosta do rema, eu te aconselho: faça. Se você odeia o rema, faça, porque tem libertação. Você está comigo? Então, amados, faça o rema, porque assim como eu ouvi, eu repito, o rema mudou a minha vida. Existe uma versão minha que ficou lá para trás, antes do rema, e uma versão melhorada, graças a Deus, depois do rema. Existe uma versão da minha esposa antes do rema, e não era muito legal não, viu, gente? Mas eu te amo, meu amor.
A minha esposa, não é sério, se você pegar umas fotos nossas de 2012, a minha esposa parecia um babau. Era um negócio tão interessante, amados, que ninguém sabia o nome dela, só se referiam a ela, a esposa do Jabes. Ela não tinha nome, era a esposa do Jabes. A bichinha era apagada, era dodói, toda cheia de problemas. Mas, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor, porque essa palavra da fé foi entrando, a palavra da fé foi sendo lançada, a palavra da fé foi alcançando, amados, o coração, a alma e o espírito. E hoje, graças a Deus, essa coisa linda aqui está restaurada por causa da palavra do Senhor, amém? Então, meu irmão, não perca tempo não, faça o rema, amém? Então, glórias a Deus por isso. Se eu puder, tiver tempo, eu acho que não vai ter muito tempo, eu gostaria de falar minha versão pessoal do rema. Você sabe quanto tempo leva para se cultivar fazer vinho? Quanto tempo leva para fazer vinho? Amado, demora. O agricultor, ele tem que pegar a semente, ele tem que arar a terra, ele tem que colocar a semente, ele tem que aguar a terra, né? Se não esperar a chuva, tem que esperar o tempo da safra, ele tem que colher a uva, ele tem que botar a uva no lagar, ele tem que pisar naquele lagar até tirar o suco. Estou falando de antigamente, o tempo de Jesus, amém? Então olha o trabalho que dava. Ele pegava aquele suco, aquele mosto, colocava dentro de um odre, esperava não sei quantos anos para o vinho ficar pronto para ser consumido. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tua vida pode estar sendo cheia de trabalho, cheia de dificuldade, mas tem uma diferença entre você antes e depois do rema. Porque assim como Jesus, em João capítulo 2, ele foi capaz de acelerar processos, transformando água em vinho. Eu vou lhe dizer uma coisa, depois que você passar pelo rema, você pode ter 20 anos de crente. Em 2 anos, você vai viver e vai provar de coisas que você não provou até hoje, mas de forma acelerada, porque existe uma graça, existe uma unção, existe um poder de Deus nesse curso, amados. Quanto tempo leva para transformar água em vinho? Não se transforma, amados, porque vinho é feito por outro processo. E o Senhor, Ele quer acelerar os processos na tua vida. Então, meu irmão, faça o rema. Amém? Eu acho que mais explicado do que isso não dá, né? É glória a Deus. Então, mas vamos começar a nossa aula, amém? Quem está preparado para a aula? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Quando você for fazer o remo, você vai ver tudo isso. Inclusive eu quero já adiantar você uma coisa, amados. Quem já fez a ponta de lápis com gilete? Aqui, das antigas, tem um povo velho aqui, né? Ponta de lápis com gilete, amém? Tu sabe aquela primeira lasquinha que você tira para fazer a ponta, sabe? Assim, só aquela lasquinha, pronto. O lápis inteiro é a matéria, a aliança de sangue. Aquela lasquinha é só o que a gente vai ver hoje, tá certo? Então tem muita informação para vocês, é um dos conteúdos mais amplos do curso, assim como escatologia, história da igreja. Mas nós vamos pegar alguns pontos aqui, pincelar, pegar aquela lasquinha do lápis, tá bom? Para que você possa ter uma base. Então nós vamos estudar o que é aliança. Aliança de sangue, vamos ver o que é contratos, 3 razões para se fazer aliança, 3 bases para o estabelecimento de uma aliança, as alianças divinas, promessa, juramento, vamos ver os termos de alianças, tipos de aliança, memorial, vamos ver os registros, dispensações, está vendo que está em vermelhinho aqui? Tem mais, viu? Ali foi só o começo da lasquinha. A velha e a nova aliança. Vamos entender, quando você estiver fazendo o rema, a diferença entre alianças na velha e na nova, contraste entre a antiga e a nova aliança, o desenvolvimento das alianças, o início do sistema sacrificial, como ocorreu, nova aliança, sangue, sacrifício e morte, derramamento de sangue, carne com sua vida, Páscoa, lei cerimonial, sacrifícios na nova aliança e a ceia, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós vamos estudar e vamos praticar, amém? Então eu destaquei esses 4 em vermelho para que são os temas que nós vamos abordar nessa noite. O que é aliança, o que são as dispensações, do que se trata a nova aliança e vamos falar da ceia. Amém? Vamos começar primeiramente, amados, com o discurso de Paulo lá em 1 Coríntios 11, acerca da ceia do Senhor. Esse texto é muito falado durante os cultos, na ceia, onde Paulo ele declara a revelação que ele teve do Senhor sobre o seu sangue, o que representa o vinho, o que representa o pão. E logo ele diz, olha, após ter dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois dele comer, tomou o cálice e declarou, este é o cálice da nova aliança. Em que? No meu sangue. No meu sangue. Diga, no sangue de Jesus. Então ele estava com seus discípulos, ceando, e lá ele faz essa declaração, quando ele reparte o pão e diz, esse é meu corpo, e eles comem do corpo,
E ele reparte o vinho, apresenta o vinho, dá graças também, bebe do vinho e diz: isso aqui é meu corpo, este aqui é meu sangue. E esse vinho representa o sangue da nova aliança. A pergunta é, amados, para que nós entendamos a nova, precisamos ter a referência da velha. Amém? Porque sem isso nós não vamos entender o valor que essa aliança representa. Quantos comem de colher ou comem de talher aqui? Acredito que todo mundo, né? Mas houve uma época que as pessoas comiam com a mão e de repente alguém chegou: a partir de hoje nós vamos começar a comer de talher. Quem já nasceu depois do talher, mas acha isso normal, e comer com a mão seria uma coisa estranha. Mas para você entender o valor do talher, você teria que primeiro entender que antes se comia com a mão. Você está comigo? Então nós vamos primeiro comer com a mão, para depois comer de talher, tá certo? Então vamos lá. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 22, ele relata o seguinte: olha, da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice explicando: este cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Então Jesus, ele estava mudando o foco dos judeus que estavam com ele sobre a aliança, porque tudo que eles conheciam estava na velha. E o que significava essa palavra aliança no contexto bíblico da época de Cristo Jesus? Quando alguém chegava para uma outra pessoa e dizia: fulano, vamos fazer uma aliança, era muito comum ele chamá-lo para fazer um berit, que é uma palavra do hebraico que significa cortar. Acordar é um compromisso e uma aliança. Então, quando se chamava alguém para fazer berit, significa que era um compromisso que seria firmado e que haveria um corte. E quantos sabem que quando se corta algo, alguém derrama alguma coisa? Então, chamar alguém para fazer uma aliança, nesse nível onde cortes seriam feitos, era uma aliança muito forte, era uma aliança muito profunda. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A aliança, ele é um compromisso, ele é um contrato, amém? Se eu chego para o irmão Batista e eu digo para ele: Batista, seguinte, ao final do culto eu vou te dar minha Bíblia. O que eu estou fazendo com o irmão? Diga comigo: compromisso. Amém? Todo compromisso é uma aliança. Eu estou fazendo uma aliança com o irmão, firmando com ele um pacto, dizendo para ele que ao final do culto, isso é só hipotético, tá, irmão? A Bíblia, tá? É minha. Então, eu estou firmando um pacto diante de testemunhas. Quem está aqui vendo isso? Você está vendo isso? O que vai acontecer se chegar no final do culto e eu não cumprir? Eu vou estar quebrando o pacto. Agora, observe que esse pacto, ele é firmado em quê? Na confiança que o irmão tem na minha palavra. Não tem derramamento de sangue. Então, é um pacto superficial, mas ainda assim é um pacto, é um compromisso, é uma aliança. Você está entendendo? Então, se eu quiser tornar isso mais sério, no contexto de hoje, o que eu faço? Se o irmão, não, no contexto de hoje, sem corte, por favor, ninguém, não vou me cortar não, irmão. Se tu quisesse cortar, tu se responsabiliza aí pelo teu ferimento. Mas no contexto de hoje, vai que eu sou, hipoteticamente, uma pessoa sem palavra, ou ele não me conhece, eu sou um estranho. O que ele vai fazer? Ele vai tentar se resguardar. Meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um contrato? Vamos fazer um contrato? Tem lá meu nome, reconheço firma, vou no cartório. Agora a coisa ficou mais séria. Você está comigo? Então já existe um contrato escrito. Então já existe lei regulando esse acordo. Se eu não cumpro, nesse contrato tem cláusula de quê? Tem dizendo: olha, Jabes decidiu entregar a Bíblia dele no final do culto, sob pena de que, se não fizer, vai pagar uma multa, etc, 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 tal. Então isso torna a coisa mais séria. Agora vamos para um nível mais profundo de aliança. Agora tem corte. É desse nível de aliança que nós estamos falando quando falamos de aliança de sangue. Porque agora o acordo não está baseado simplesmente na palavra de quem prometeu, mas está baseado no sangue que foi derramado. É outro nível de aliança. Deixa eu citar um exemplo para você de uma aliança de sangue nos dias de hoje. Uma aliança de sangue nos dias de hoje você vai encontrar no casamento entre homem e mulher. Você tem duas partes, é um contrato, é um acordo, amém? Então os dois entram num acordo de entrar em um relacionamento para a vida toda. Então chega esse casal, decide casar formalmente, no papel, tudo bonitinho, morar junto. Ali eles estão estabelecendo a aliança. Por quê? Porque tem os mesmos elementos. Existe uma promessa,
existe acordo, existem testemunhas principalmente dele, né? Diante de Deus. Então está se firmando um acordo. E os dois, amados, quando se unem, eles formam uma só carne. Ou seja, o DNA de um se mistura com o DNA do outro, amados. Os dois passam a coabitar e formam uma só carne. E isso, amados, o homem não pode separar. E existe um nível mais profundo no relacionamento, que esse de fato é um memorial que o casal vai ter para o resto da vida. Sabe o que é? Filho. Filho. Queria um casal com filho aqui. Tem algum casal com filho? Não, mas com filho aqui. Cadê o João? João e Sara. Chega aí, João. Vocês dois estão com filho? Eu queria um casal com um filho que esteja aqui. Pode ser? Pronto, chegue. Pronto. Oh, meu Deus do céu. A gente, achamos um casal com filho. É porque quando a gente... eu confesso meu pecado, gente. Que quando eu pensei em filho, eu pensei em uma criança, sabe? Mas tá bom, tu passa por uma criança. Não, você é jovenzinha. Isso é benção. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando esses dois entraram em uma aliança, eles firmaram um pacto, eles firmaram um trato, eles entraram em acordo baseado na palavra um do outro. Você está comigo? E a primogênita, olha aí o mistério. E eles, amados, decidiram usar algo chamado aliança, não é? Uma aliança de ouro. Isso aqui é o que? Diga comigo, memorial. É um memorial do relacionamento entre eles dois. Ou seja, você sabia que a aliança fala? Fala? Diga assim, a aliança fala. Diga assim, o sangue também fala. O sangue também fala. Lembra lá em Gênesis que o sangue de Abel falava e clamava a Deus, né, pelo que Caim havia feito com eles. Então, da mesma forma, o sangue fala, a aliança fala. Se a aliança está na mão direita, ela fala o quê? Que eu sou, não, na direita, eu sou noivo. Se eu coloco a aliança na mão esquerda, ela está dizendo o quê? Que eu sou casado. Então a aliança fala, amém? A aliança tem uma voz. Então, eles tendo uma aliança, eles estão com a aliança no dedo, eles têm um pacto entre eles. Agora nós sabemos, amados, que infelizmente esse pacto ele pode ser quebrado, não pode? Pessoas aí fora podem decidir quebrar esse pacto, tirar a aliança e cada um segue seu caminho. Mas, amados, quando chega no nível da Mirelle, isso aqui é outro nível de aliança. Sabe por quê? Porque o DNA do pastor, o DNA do pai, o DNA da mãe, geraram esse memorial que vai ser para a vida toda. E toda vida que alguém olhar para a Mirelle sabe, ela é filha desse casal. E isso, homem nenhum separa. Nunca vai separar. Não tem como tirar o DNA e dizer, olha, vamos o seguinte, cada um vai para um lado, tu pega o DNA de uma parte, o DNA do outro, cada um fica com metade da filha. Mas não existe. Isso é uma aliança eterna. A aliança é feita em sangue. Obrigado pelo exemplo. Salva de palmas. Então, amados, quando envolve sangue, diga assim, sangue é coisa séria. Amados, sangue é coisa séria. Para Deus é coisa muito séria. Então, vamos olhar para o contexto do passado, né? Nós temos aqui o Berite em hebraico. Se pegarmos aqui, por exemplo, Gênesis capítulo 12, nós temos Deus chamando Abraão para uma aliança. Ele começa dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar ao qual te enviarei. Abraão, baseado na palavra daquele que falou, confiando naquilo que Deus disse, ele decidiu dar um passo de fé. Aqui não houve derramamento de sangue, mas houve a confiança na palavra que Deus havia liberado. Sai, que eu vou te mostrar uma terra, e eu vou te dar essa terra. E Abraão, ele sai da sua terra. Entretanto, em Gênesis capítulo 15, versículo 9, nós encontramos Abraão numa situação delicada. Por quê? Ló já havia ido embora. Você lembra que Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, deixa a tua família, e ele sai com Ló. Ele leva o sobrinho. Ele deveria ter ido só com a esposa. Acontece que no meio desse processo, entre 12 e 15, amados, Ló vai embora. Então aquele que supostamente seria o filho que ele teria, porque ele não tinha filho nenhum, porque Sara era estéril e de idade avançada, foi embora. E para piorar, Ismael, que foi o filho da egípcia que ele teve, também foi mandado embora. E o que acontece? Abraão, ele entra em um conflito. Porque o Senhor aparece novamente para ele dizendo, olha Abraão, eu sou aquele
que te chamou, que te tirou da terra dos teus pais, para essa terra. Eu sou aquele que te prometeu fazer grande, e tua descendência seria grande. E ele diz: Senhor, como eu serei abençoado se eu não tenho para quem deixar nada? Quem vai herdar as minhas coisas, a minha herança, é meu servo Eliezer. Eu não tenho filho nenhum. E o Senhor diz: terá filho sim. Você terá filho. Faça o seguinte: pegue animais. Aí ele fala rolinha, cabrito, bezerro, etc. Ele pega uma relação de animais. E Abraão, na mesma hora, mas Deus não disse nem o que era para fazer, ele mesmo sacrifica os animais, porque era a cultura daquela época. Quando se pegava animais, ia ter o quê? Diga berite. Separe animais, vai ter berite. Deus estava se comprometendo com Abraão a entrar em um nível de aliança mais profundo. Então não foi Abraão que disse: Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. E você não vai ver em nenhum momento da história bíblica algum homem que provocou a Deus a fazer uma aliança. Todas as alianças divinas partem de Deus para o homem. É Deus quem separa o homem, é Deus que convida o homem para entrar na aliança, e o homem decide se entra ou não. E Deus falou: separa animais. E ele saiu repartindo cada animal, porque naquela época, amados, quando se sacrificava um animal dessa forma, onde se abria as partes, comumente isso era feito por reis e grandes autoridades, onde uma parte de um reinado ficava de um lado, outra parte do outro reinado ficava do outro, o animal cortado ao meio, aquele povo todo como testemunha, e um rei passava em forma de 8 dentro daquela metade, o outro rei passava da mesma forma. Qual era o compromisso? O que o sangue daquele animal, o que aquele sacrifício estava falando? Ele estava dizendo que seja feito comigo o que foi feito a este animal, se eu quebrar essa aliança. Era o que aquele sacrifício representava. É por isso, amados, que não há relatos de quebras de aliança desse nível na história. Porque esse tipo de aliança envolve vida e envolve morte. Então é uma aliança muito profunda. E o que ocorre aqui, amados? Em Gênesis 15:9, Abraão faz esse sacrifício, e o próprio Senhor, representado por uma tocha e uma labareda, ele passeia em meio aos sacrifícios, enquanto Abraão é tomado de um profundo sono. Observe, amados, que não se trata de uma aliança entre iguais, se trata de uma aliança entre desiguais. Você vê Deus descendo ao nível do homem para fazer uma aliança que o homem conhece, para dizer para ele: aquilo que eu te prometi e vou cumprir. Eu desço para o nível da tua compreensão, do teu entendimento, da tua aliança, para te garantir: você terá um descendente. O descendente nascerá do ventre de Sara, sua mulher, que apesar da idade avançada, apesar de ser estéril, vai conceber e dar à luz. Olha só o nível de comprometimento do Senhor, amados. Isso nos mostra o Senhor sempre disposto, e não há dificuldade nenhuma com relação a isso. Amados, Deus está sempre disposto a facilitar a nossa compreensão acerca do seu plano, da sua vontade. Ele não tem problema nenhum de se comunicar conosco, amados, no nosso linguajar, no nosso entendimento. Mas o importante é que a mensagem seja transmitida e que o propósito seja alcançado. Então Deus faz esse tipo de aliança em Gênesis capítulo 15:9 com Abraão. E em Gênesis 22 é o momento, amados, que eu posso te dizer que é o sacrifício mais importante de todos no Antigo Testamento. Porque aqui nós temos um registro, uma foto, um desenho, uma figura de Abraão e Isaac no alto do monte. Porque, amados, entenda uma coisa: quando alguém decide fazer uma aliança com outro, sempre existe cláusulas, porque é um contrato, onde ambas as partes vão entrar com alguma coisa. Você está comigo? Quando duas pessoas decidem abrir um negócio, uma padaria, eles vão combinar o que cada um vai entrar. Você está comigo? Então alguém vai entrar com um aporte financeiro, outro vai entrar com o serviço, alguém vai entrar com o maquinário, outros vão entrar com os funcionários, mas alguém entra com alguma coisa. E para que o negócio realmente vá para frente, ambas têm que cumprir a sua parte. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados: quando o Senhor falou com Abraão em Gênesis 15, sobre a descendência dele, ele falou: olha, saiba que a sua descendência, ela vai passar 400 anos como escrava em terra alheia, mas ela vai sair de lá, aleluia, com riquezas.
E assim se cumpriu. E sabe quando o Senhor pediu Isaac a Abraão, ele estava cumprindo algo que ele prometeu lá em Gênesis, quando disse para a serpente e para a mulher. Quando ele disse para a serpente: a tua descendência, farei inimizade entre ti e a mulher, e o descendente da mulher esmagará a sua cabeça. Deus prometeu um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E eu fico imaginando a serpente preocupada, cada menino que nascesse na face da terra, se não seria esse que iria pisar a sua cabeça. E o descendente, amados, viria da linhagem de Abraão. Porque o Senhor prometeu a Abraão: de ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não disse que de ti serão benditas apenas os hebreus, os judeus, os teus descendentes de sangue. Ele falou: todas as famílias da terra. E o descendente que foi a bênção para todas as famílias da terra se chama Jesus Cristo. Que por causa da sua morte e sacrifício, todas as famílias da terra hoje, aleluia, são abençoadas. Você não precisa ter o sangue de Abraão para ser descendência de Abraão, porque a Bíblia diz que os da fé, quem é da fé aqui? Os da fé são descendentes de Abraão, ou seja, as promessas que Deus fez a Abraão e a sua descendência, abençoando-os de geração em geração, te alcançam pela fé. E o autor e consumador da minha e da sua fé, como se chama? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui há o cumprimento da promessa. Só que quando Deus disse que um descendente, amados, pisaria a cabeça da serpente, é importante você entender que os contratos, eles precisam ter equivalência. Era necessário que um homem entregasse o seu primogênito para dar legalidade, para que o pai entregasse também o seu. Porque, irmão, entenda o seguinte: no universo, o universo está cercado, amado, por anjos. A criação, a obra de Deus. Você imagina a expectativa dos anjos do Senhor, contemplando o momento em que Abraão está levando Isaac. Eu imagino os anjos de Deus dizendo: ele vai sacrificar, ele precisa sacrificar. Porque se ele não sacrifica Isaac, se ele não entrega Isaac, Deus não tem como entregar o seu ungido. E do outro lado, lá das trevas, os demônios, os cão, entrega não. Então estava aquela disputa. E amados, na expectativa de quê? De que Abraão honrasse a sua parte no contrato. E quando Abraão, amados, decide de coração entregar, ele não precisava, porque Deus não queria o sacrifício, Deus queria o coração de Abraão naquele caso. Abraão diz: olha, o Senhor providenciará. Quando perguntado por Isaac, onde está o cordeiro, onde está o sacrifício, ele disse: Deus proverá. Ele já via no futuro Deus provendo, amados, um sacrifício. Assim como ele ofereceu o seu próprio filho, Deus ofereceria um sacrifício do seu próprio filho para abençoar todas as famílias da terra. Você entende a importância desse sacrifício? Por que Deus pediu Isaac? Porque se um homem é capaz de entregar o seu filho, o único filho, o filho da promessa, nascido na velhice, filho de uma mulher estéril, sem perspectiva nenhuma, amado, ele não negou o Senhor. Deus também não pôde negar o seu. E estava selado, ele viria. Jesus viria. Naquele momento, amado, eu vejo os anjos do céu celebrando: você já pode ir, Senhor. Agora você pode ir. Porque a parte do contrato dos homens foi cumprida. E agora o Senhor pode se fazer carne e habitar entre nós. E andar no meio dos homens, aleluia, para cumprir a profecia. Você está comigo? Então, amados, o que é uma aliança? A gente já falou sobre isso. A aliança se refere justamente a um contrato. Existem motivos para pessoas fazerem aliança, como proteção, como igualdade e por amor. Nós temos um exemplo de aliança feita por amor, amor filéu, amor de amigo, amor de amizade. No caso de Davi e Jonatas, Jacó e Labão, igualdade. Abraão e Abimeleque na Bíblia também fizeram.
acordos entre eles para respeito mútuo. E proteção, rei Asa, quando ele pegava dos seus tesouros e entregava para outros reis, para que lutassem pelo seu exército contra invasores, inimigos. Amém? Então são motivos para se fazer uma aliança, assim como a suposta aliança da entrega da Bíblia para o irmão, né, que não vai acontecer, mas vale o exemplo, né, irmão? Mas amém, de repente, né, quem sabe? Ok? Então, amados, diga comigo, sangue é coisa séria. Então, quando a aliança entra no nível do sangue, amados, existe um compromisso de vida ou morte. Por quê? Lá em Levítico, capítulo 17, de 11 a 12, diz o seguinte: porque a vida da carne está no sangue. Esse sangue eu tenho dado a vós para cumprirdes o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas. Pois é o sangue que faz expiação pela vida. Essa é a razão pela qual eu ordeno aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Desde o início, quando o Senhor ele estabeleceu a lei, ele deixou muito claro: sangue não é comida. Porque, amados, se sangue fosse alimento, seria banalizado na hora do sacrifício. Seria banalizado na hora da expiação. O sangue, que representa a vida, ele era derramado para cobrir o pecado dos homens naquela época. Você está entendendo? Então, para que o pecado dos homens daquela época, no Antigo Testamento, fosse encoberto, era necessário que um animal inocente pagasse o preço pelo pecado do homem. E quem estabeleceu essa lei? Foi o próprio Deus, amados. Entenda que lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem e a mulher caem e Deus libera juízo sobre a serpente, a primeira atitude do Senhor não foi irar-se com o homem nem puni-lo. Sabe o que o Senhor faz com os dois que transgrediram a lei do Senhor? Ele confecciona a roupa. Pai bom, né? Confecciona a roupa. A palavra de Deus diz que ele pega a pele de um animal e faz vestes de pele. Não é de pelo, ele não tosou o animal, ele tirou a pele. Mas ali resiste o primeiro sacrifício. E por causa desse sacrifício, essa informação ela foi passada verbalmente, oralmente, entre seu pai e seus filhos. E Abel seguiu a mesma linha de sacrifício. E ele decide sacrificar ao Senhor a primícia daquilo que ele tinha, porque ele era pastor de ovelhas. E Deus aceitou o sacrifício. Por quê? Porque havia sangue. Diga, no sacrifício de Abel havia sangue. Porque desde o início, amados, só o sangue poderia expiar o pecado. Talvez você não entenda, talvez você ache até nojento, você não concorde, mas, amados, essa é a lei que Deus criou. Você respeita as leis de trânsito, eu sei disso. Amém? Mas quem foi que escolheu o azul, amarelo e verde? Não podia ser, sei lá, lilás, bege. E você não respeita? Mesmo que alguém tenha escolhido o semáforo com essas três cores, você não respeita andar pela faixa da direita porque alguém decidiu que assim seria o ideal para a sociedade viver? Amados, eu quero dizer uma coisa para você. Espiritualmente, talvez você não entenda, mas o sangue, ele fala. O sangue fala. E quando o sangue é derramado, vida está sendo derramada. É por isso que o sangue de Jesus, amados, ele é muito precioso. Porque até hoje o sangue de Jesus está falando. Ao meu e ao seu respeito. Existem partes que envolvem aliança, como promessa, juramento, que são bênçãos e maldições, termos, tem memorial, tem registro, tem presentes. Opa, volta bichinho. Assim como no casamento, amados, o sacerdote ele está casando, né, aquele homem, aquela mulher. Eles vão fazer o quê? Votos. Existem promessas. Ficarei com você, né, estaremos juntos durante toda a vida, na pobreza, na riqueza. Essa parte da pobreza devia pular, né? Mas tudo bem. Na pobreza, na riqueza, na doença, na saúde, etc. Então você começa a fazer votos. E existe troca de presentes. Amados, é muito parecido a aliança, a aliança com aquilo que nós vemos registrado em casamentos. Todos os elementos da aliança, mesmo a mais remota,
ela preserva informações, preserva elementos que nós encontramos hoje no casamento. Casamento é algo muito sagrado, amados. Nós não devemos, o mundo banaliza, mas ele não entende o princípio espiritual que envolve um casamento. Inclusive também tem sangue no casamento. Envolve mistura de sangue entre os casais, como nós já vimos aqui. Então, nós precisamos entender uma coisa que é muito importante dentro do contexto de alianças, é o seguinte. Historicamente, a Bíblia, se você pegar todo o Evangelho, todos os Evangelhos, no Antigo e Novo Testamento, você vai ver o Senhor fazendo alianças. Tá? Então, a Bíblia ela é separada em 7 partes, chamada dispensações. Repita comigo, dispensação. Então, a dispensação, ela é uma parte da revelação do plano de Deus para a humanidade. Deus vai liberando gradativamente, é por isso que eu coloquei esse homem aqui em cima de uma escada, porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degraus. A cada degrau ele vai tendo uma revelação maior, ele vai enxergando mais distante aquilo que é o plano de Deus. Então, as dispensações, amados, elas têm, além das dispensações, elas estão envolvidas com aliança e tem personagens, tem pessoas. Cada época, desde o início de Gênesis até Apocalipse, você vai ter registros de dispensações e de alianças feitas com pessoas, alianças de sangue. Todas as alianças envolveram sangue. Então você tem, por exemplo, na dispensação da inocência, consciência, o governo humano, a promessa, a lei, a graça e o reino. Você pode repetir isso comigo? Inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e reino. É assim que está dividida a tua Bíblia. Velho e Novo Testamento. Amém? Dentro da aliança, há uma correspondência entre as dispensações e as alianças feitas por Deus com algumas pessoas. Nós temos na inocência a aliança edênica, que lembra o quê? Diga, Éden. Jardim do Éden. Nós temos a consciência, que é a aliança adâmica, que lembra o quê? Adão. Tem a noética, repita, noética. Quem é o personagem? Noé. Nós temos a aliança abraâmica. Quem é o personagem? Muito bem, todo mundo vai ganhar ponto na prova, viu? A aliança mosaica. Moisés. Muito bem. Nova aliança. Jesus Cristo. Nova e eterna aliança do meu sangue. Você lembra que ele falou isso? E qual é a última? Davídica. Aí você pode perguntar, mas Davi não nasceu antes de Jesus? Por que que a aliança dele é posterior à nova aliança de Jesus? Valendo 2 pontos na prova. Tu já fez o rema, rapaz. Dá uma vez para os outros, rapaz. Amados, essa aliança ainda vai se cumprir. Mesmo que Davi tenha nascido entre Moisés e a nova aliança, ela ainda vai se cumprir, como bem disse o nosso irmão, com a volta de Jesus. Você lembra que nós lemos no início Jesus falando, esse é meu corpo que será entregue, né? Fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Ele compartilha o pão e o vinho, ou seja, o pão, o suco de uva, trazendo isso como um memorial para ser realizado até que ele venha. Se existe um propósito pelo qual nós devemos estar celebrando a mesa do Senhor, a Santa Ceia, é gerar em nós uma consciência do que foi feito no passado e a expectativa do que virá no futuro. Você está comigo? Então, ter consciência do que foi o corpo e o sangue dele moído, o que representa o sangue dele derramado, em toda a história bíblica, e apontar para a volta do Senhor, é isso que nós devemos estar celebrando a cada mês, amados. Isso nós não podemos perder a consciência dessa grande expectativa da volta do Senhor, porque ele prometeu que voltaria e ele vai voltar. E aqui estão os personagens dentro de cada aliança feita pelo Senhor. E o último, Davi. E se você quer saber mais detalhes sobre o porquê que tem essa inversão entre a nova aliança e Davi, faça o rema, que lá você vai ter mais detalhes, amém? Então, mas sobre a nova aliança, eu peguei um texto de Hebreus, capítulo 10, do verso 1 ao 10, eu gostaria de ler com vocês, amém? Porque eu acredito que ele resume tudo, ou resume muito bem o contexto da nova aliança.
E observa a figura que ela está relacionada sempre com o texto, amém? Então vamos lá. Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, ele está falando de quê? Da lei. Antigo Testamento, amados. Amém? Então repita, está falando da lei. Ok? Ele diz, é só um vislumbre. Tudo que tem na lei, na antiga aliança, no Antigo Testamento, é um vislumbre, é uma sombra, é um rascunho. Não é perfeito, mas ele aponta para algo que seria perfeito. Então, se você está vivendo, amados, um evangelho baseado no Antigo Testamento, eu quero te dizer, você está vivendo um rascunho. Você está vivendo uma sombra, porque aquilo que o Senhor tem, de forma completa, plena, já se realizou em Cristo Jesus. Amém? Então é para lá que os nossos olhos devem estar voltados. Então ele diz, olha, a lei é apenas um vislumbre, é uma sombra, é um rascunho, e não exatamente a sua realidade. Jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Então as pessoas iam até o templo para adorar, ofereciam sacrifícios, mas aqueles sacrifícios eram imperfeitos. Eles tinham um prazo de validade muito curto, porque o homem sacrificava e voltava a pecar de novo. Eles nunca eram purificados do pecado. A consciência deles não era renovada. E hoje nós temos a oportunidade de renovar a nossa mente através do quê? Da palavra de Deus. Existe um grande benefício que nos favorece. Então, se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados pelos seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Porque é impossível, repita comigo, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Isso é uma sombra. Ainda assim eram derramados. Por quê? Porque havia algum tipo de eficácia. Deus estabeleceu que assim fosse, porque havia um nível de eficácia. Se não tivesse, Deus não teria estabelecido, amados. Mas entenda, o que o Senhor queria fazer com aquele sacrifício era impregnar na mente, no coração daqueles que sacrificavam, um entendimento de que um inocente está morrendo por causa do seu pecado. Isso deveria trazer a consciência, rapaz, olha, tem um bichinho que está morrendo por mim. Aquela ovelhinha. E tem um detalhe importante, se você não sabe, amados. O costume era que a ovelha passasse um certo tempo dentro da casa daquele que ia sacrificar. Você sabia disso? Se pegasse uma ovelhinha branquinha, bem bonitinha, na idade certa para o sacrifício, ela tinha que passar um certo tempo dentro da casa de quem ia sacrificar aquele animal. Aquele período, amados, ia criando um relacionamento com aquele bichinho. Um apego. Tu acha que Deus não fez isso de propósito, amados? Para que uma pessoa se apega a um cachorro, se apega a um bicho. Aí está lá aquele bichinho dentro da tua casa durante dias. Aí depois tu tem que pegar aquele animal e levar para sacrificar porque você está pecando. Eu te pergunto uma coisa, isso não despertaria em você uma consciência de que não vai ter mais pecado? Não, eu não vou pecar mais porque eu não aceito ver um animal sofrendo por minha causa. Isso não deveria provocar numa pessoa normal, consciente, uma reação desse tipo? Mas, amados, o problema é porque ano após ano as pessoas voltavam a sacrificar, suas consciências não eram renovadas. Isso só foi possível mediante o sangue de Jesus Cristo e a descida do Espírito Santo, amados. Porque o sangue de Cristo, uma vez que nós temos a consciência da dimensão do que foi o sacrifício do meu e do seu Senhor pelos nossos pecados, nós não podemos estar brincando com aquilo que matou o nosso Salvador. Você está comigo? Então, quando temos essa consciência, como se não bastasse, a pessoa do Espírito Santo que vem morar dentro de nós, trazendo a consciência, meu filho, isso é errado, não faça mais não. Você não precisa mais sacrificar, o sacrifício perfeito já foi feito. Graças a Deus. Agora o que nós precisamos é renovar nossa mente e viver uma vida de santidade, segundo o Espírito que em nós habita. Amém? Porque é impossível que esses sacrifícios realmente purificassem. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Evangelho de João capítulo 1, no princípio era Deus, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, nada do que existe existiria se não fosse por ele. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, um corpo me preparaste.
de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou. Jesus falando. Aqui estou, no livro está escrito ao meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Havendo declarado em primeiro lugar, sacrifício e ofertas de holocausto e ofertas pelo pecado não quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. Amados, em Cristo Jesus, a antiga aliança se encerrou e ele estabelece um novo padrão. É uma nova aliança, é um novo relacionamento com Deus, é um novo povo, amados, é gente diferente, é igreja. Está falando de você, amado, está falando de mim. Nós não devemos mais viver segundo o padrão do Antigo Testamento, amados. Aquilo foi encerrado. E por essa determinação fomos santificados. Diga, eu sou santificado. Por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Acabou! 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 Acabou, amados. Isso é melhor, esse acabou é melhor do que aquela do Galvão Bueno no final da Copa do Mundo. Acabou! Né? Que o Brasil ganhava a Copa, né? Ele acabou! E o povo vibrava, mas acabou. Essa é a nossa vitória, amados. Essa é a nossa vitória. Acabou, não tem mais sacrifício, amados. Porque Ele decidiu pagar o preço. O Senhor decidiu sofrer. Ele suportou, mas por mim e por você, acabou. Oh, aleluia. E voltando para a ceia, que é o que vamos fazer aqui. Em 1 Coríntios, voltando para o texto pelo qual começamos. Logo após haver dado graça e partiu o pão e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Diga memória. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança. Diga nova aliança. No meu, diga sangue. Sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Ei, amados, de Gênesis, aleluia. Todo o Antigo Testamento preparava, mas a vinda do ungido, a vinda do Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele cujo sacrifício seria perfeito, único e suficiente. E Ele veio, as promessas se cumpriram, Ele veio. Ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu fiz, aleluia, fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Ele fez obras, capacitou a igreja para fazer as mesmas obras e fazer obras maiores, e foi para o Pai. Ele foi para o Pai, Ele cumpriu a promessa. Diga comigo, Deus é Deus de promessa, e Ele prometeu que vai voltar, então vai se cumprir, amados. Deus é Deus de promessa, e Jesus está às portas, amados. Ele está para chegar, Ele está para voltar, porque Ele virá. Então, amados, ceia. Jesus, Ele declarou em Lucas 22, desejei muito comer convosco essa Páscoa, que seria a última, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E disse-lhe, desejei muito comer essa Páscoa, porque vai acontecer, ela vai se cumprir, não só na terra, mas no reino de Deus. E diz, a ceia, trazendo um resumo do que é a ceia. A ceia é a celebração da nova aliança. Além de um memorial, você lembra da aliança que carregamos no dedo? É um memorial. A aliança no dedo fala. O sangue também fala. O memorial também está dizendo. O que ele anuncia? O Senhor está voltando. O Senhor já cumpriu. Acabou. Galvão Bueno, acabou. Aleluia.
E ele está dizendo, um memorial, como já vimos, nela celebramos a morte de Cristo, anunciamos a sua segunda vinda. Nós ceiamos, nós testemunhamos a morte do nosso rei e declaramos, ele está voltando, amados, com grande poder e glória. Grande poder e glória. Ele suportou, ele pagou o preço, amados, para no grande dia voltar como rei. E ele está voltando, amados. Eu ouço o som dos galopes. O Senhor está perto, amados. Ele está vindo com os seus santos. Louvado seja o nome do Senhor. E eu pergunto a você, se o Senhor honrou uma aliança firmada em sangue de animais, não seria de maior glória a aliança firmada no sangue do seu próprio filho? Certamente, sim. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Louvado seja o nome do Senhor, porque todo olho verá, toda boca confessará, todo joelho se dobrará e dizer, Ele é o Senhor, e Ele vem em majestosa glória, amados. Louvado seja o nome do Senhor, e muito obrigado, amados, por essa aula do Rema. Espero que vocês tenham sido abençoadas com a aliança de sangue, para a glória do nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Você está com dúvida ainda se faz ou não o rema? Quem tem raiva do rema? Acho que depois de uma aula dessa não tem como ter não, irmão. Os cão foram tudo embora, né? Glória a Deus. Então, amados, faça o rema, ele vai mudar a sua vida. E eu quero aproveitar, amados, nesse momento, você que entendeu a dimensão dessa aliança, o preço que foi pago. Eu quero dizer uma coisa para você, amados. A tua salvação, a tua eternidade não depende da igreja que você congrega. Igreja não salva ninguém. A igreja testemunha a salvação. Agora, a salvação verdadeiramente ela vai ocorrer na tua vida quando você decide aceitar, tendo consciência que você precisa de um pacto, você precisa de uma aliança, você precisa do preço que foi pago pela tua vida. Você está comigo? Então, se tem alguém neste lugar que ainda não fez a aliança com o Senhor, porque Ele está voltando, amados. Ele está voltando. Se tem alguém nesse lugar que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, porque hoje você não precisa sacrificar, você precisa crer, e você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você já fez essa aliança, mas está vivendo de qualquer jeito, amados, se no seu coração o Espírito Santo está lhe constrangindo, nessa noite, para reavivar essa aliança, para reativar essa aliança no sangue de Jesus, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu quero ser o testemunha desse memorial, da decisão que você tomou junto com os irmãos que estão aqui, junto com os anjos de Deus, da decisão que você fez por Jesus Cristo. Se tem alguém que nunca confessou em público Jesus como seu Salvador, eu quero lhe dar a oportunidade de firmar essa aliança com o Senhor. E se você estava afastado dos caminhos de Deus, já fez essa aliança e não estava andando segundo os seus princípios, em santidade, vivendo o Evangelho, eu quero te dar a oportunidade, amados, de lhe reconciliar com o Senhor. Se tem alguém nessa condição, levanta a sua mão, em nome de Jesus. Todos salvos aqui, todos conscientes da salvação em Cristo Jesus e aquilo que Ele fez em seu corpo e no seu sangue derramado em seu favor. Então todos nós podemos ceiar e compartilhar da mesa, amém? Porque a palavra de Deus diz, amados, que muitos têm adoecido. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, muitos têm ficado doentes. E muitos que dormem, ou seja, que morreram, porque não souberam discernir a mesa. A mesa não é só um ritual. A mesa é um memorial que aponta a vinda daquele que está voltando, que representa a aliança, o pacto eterno, porque nós estamos falando de eternidade. Essa vida terrena vai passar, amados, mas a decisão que você tomar por Jesus vai te garantir o selo do Espírito Santo e a vida eterna. Não é você entrar em uma religião, é uma aliança que você faz, você e Deus, nesse momento.
Então eu quero dar 1 minuto. Eu gostaria que o louvor, por favor, se você puder dedilhar algo, amado, por favor. Eu quero dar a você uma oportunidade. Sonde o seu coração. E permita que eu não quero te convencer. Não estou te convidando para você fazer parte dessa igreja. Eu estou liberando a palavra que vai salvar a tua vida. Eu estou liberando uma palavra que vai mudar a tua história. Eu estou te apresentando o caminho do sacrifício do teu Salvador, que pagou o preço porque viu em você valor. Eu vou te dar 1 minuto para você sondar o seu coração. E eu oro, Espírito Santo de Deus, tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra é tua e tu és poderoso para realizá-la. E se há verdadeiramente alguém aqui cujos caminhos o Senhor tem analisado, porque o Senhor conhece o coração do homem. Se o Senhor tem visto que essa pessoa tem andado por caminhos de morte, fazendo escolhas erradas, e já tem falado ao seu coração para que se acerte, para que deixe aquelas más companhias que tem te afastado, que tem afastado ela do Senhor, que tem se deixado induzir por certas práticas, consumindo certas coisas, que o Senhor já avisou, pare com isso. Eu quero que você escute a voz do seu coração e tome a decisão mais importante da sua vida. Porque, amados, é do que se trata a mesa do Senhor e o sacrifício de Jesus. Vidas, 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 vidas. Jesus não poupou a sua própria vida, porque o desejo de Deus é alcançar vidas. E você só chega a Deus, amados, pelo caminho da cruz. E eu quero te dar uma boa notícia: Jesus já passou por lá. Ele já abriu o caminho. É seu coração e por fé que você entra e passa por esse caminho da eternidade. A porta é estreita, amado. Às vezes você tem que passar por certos constrangimentos. Você tem que vencer a timidez. Você tem que vencer a vergonha de falar em público. O que vão dizer de mim? Amados, eu quero dizer uma coisa para você. O que você vai dizer quando chegar naquele dia e os portais do céu estiverem fechados para você? Não vai ter ninguém cuja opinião interesse aqui na terra que tenha poder de abrir as portas do céu para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória? Não tem ninguém aqui na terra. A opinião de ninguém aqui importa, amados, senão a de Deus. E a palavra de Deus é a opinião de Deus. É filho, venha. É filho, venha. É filho, venha. Você vem, filho? Louvado seja o nome do Senhor. A opinião de ninguém importa, só importa a opinião de Jesus Cristo. Não se apega à opinião dos homens. A opinião dos homens só tem te roubado a tua paz, roubado a tua alegria. A opinião dos homens, sim. Entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele. Oh, Ele já deu tudo por você, Ele vai te dar mais, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, obrigado. Você se alegra, amados, com isso? Oh, Jesus, obrigado. Isso não é obra do homem não, amados. Isso é obra do Espírito Santo. Isso é obra do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, é Ele que fala no coração do homem. Aleluia, eu te louvo, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu infinito amor, obrigado, Espírito Santo. Oh, obrigado. Obrigado, Senhor, e eu declaro uma vida nova a partir de hoje. Um novo coração está sendo forjado. Eu vejo um barro fresco nas mãos do Senhor. Eu vejo um vaso molhado nas mãos do Senhor. E o Senhor fazendo um vaso novo. Um vaso novo. Aleluia, obrigado. Oh, não é mais tempo. Aleluia. Aleluia. É um tempo de uma liberdade. Existe um tempo de uma liberdade que o Senhor nunca provou. E que o Senhor vai provar a partir de hoje por causa da atitude do seu coração. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Vindo sobre ele, capacitando, fortalecendo, fazendo dele novo de novo.
como verdadeiramente o Senhor deseja, uma nova vida. A eternidade te espera, filho. Oh, uma vida cheia de alegria no Espírito. Obrigado. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Tem algum irmão aqui que já é nascido de novo, mas que ainda não recebeu o dom do Espírito Santo? Eu gostaria de recebê-lo. Todos são salvos e cheios do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Não haverá ocasião para isso, até por reverência à ceia. Amém. Mas eu sei que tem pessoas aqui que estão precisando de um revestimento de poder. Estão. Porque eu quero dizer algo para vocês, amados. O enchimento do Espírito Santo, ele não é um evento. Ele é uma vida. Ele não foi um momento, há anos atrás, uma experiência que você teve. Não, é uma prática. E tem pessoas que estão precisando desse revestimento, porque tem chegado num limiar da sua vida em que você fez tudo que podia, mas você deseja mais de Deus. Eu sei porque o Espírito Santo ele está me revelando. Mas você deixou o fervor se apagar por causa de pessoas. Você se decepcionou com a liderança da sua igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito Santo, ele está trazendo os teus olhos para o lugar certo. Ele está dizendo: filho, ele para de olhar para as pessoas e olha para mim. Para de olhar para os homens e olha para mim, porque os homens vão falhar, certamente são falhos. Mas persevere e mantenha seus olhos em mim, porque quem te promove não é o homem, quem te promove é o Senhor. Quem te capacita não é o homem, é a unção do Espírito que está disponível. Que você já foi batizado e já recebeu dons da parte do Senhor, mas reaviva o dom que está em ti, assim como Paulo falou a Timóteo. É você quem vai reavivar esse dom. Mas você precisa dessa disposição no coração, porque quando o convite é feito para receber revestimento, amados, não rejeite a unção. Agarre cada oportunidade que você tiver, amado. Se você quer mais unção de Deus, agarre cada oportunidade. Agarre cada oportunidade. Vem aqui, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um ministro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que esse homem, ele queria muito de Deus. Ele queria muito da unção de Deus. Ele queria viver o sobrenatural de Deus. Sim, meu filho, as palavras que ele liberou sobre a tua vida, as promessas continuam de pé, viu? Ele não te esqueceu, não. Agora reaviva o dom que está em ti. Esse homem, amados, ele em um culto, era uma grande conferência, tinha vários pastores, tinha bem uns 15 pastores. E eles chamavam as pessoas para todo tipo de imposição de mãos. Quem está doente aqui, amado, ele ia para receber imposição de mãos. Ele não estava doente, mas ele queria receber imposição de mãos. Quem estava com problema com alguma outra coisa, ele vinha. Problema nisso, naquilo. Até problema no ovário, amado, ele ia. De tanta sede que ele tinha de receber unção. Até que chegou um dia, mas no último dia da conferência, esse homem, ele levou um coice de unção tão poderoso que ele caiu prostrado, ficou 3 dias de cama e nunca mais foi o mesmo. Tamanha era a sede que esse homem tinha pela unção do Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu óleo que é derramado sobre a vida desse rapaz, e o fogo do teu Espírito, Senhor, aquecendo as brasas dentro dele. Eu declaro o fervor do Espírito voltando, aleluia, aquecendo, avivado em nome de Jesus.
Eu declaro óleo novo, óleo fresco. Óleo fresco está sendo derramado sobre ti, rapaz. Óleo fresco, porque você é um candeeiro na mão do Senhor. Você foi chamado para ser colocado no lugar alto para iluminar muitos. E o Senhor derrama óleo novo, e Ele acende as chamas, porque onde tem fogo e azeite, aleluia, tem luz. Oh, aleluia, recebe uma nova unção. Oh, e seja cheio, e o fervor aumente, em nome de Jesus. Ei, calababa xerere que telebraço, amande covarra cerebre que cheire larraço. Show. Eu só tenho um negócio para lhe dizer, você vai sair meio bêbado daqui. Porque ei, vinho novo. É vinho novo. É vinho novo. É vinho novo. Vinho e pão, amados. Vinho e pão. O Espírito Santo na Bíblia é chamado também de fogo, de vento, de azeite, mas também de vinho. Aleluia, 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 aleluia. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, odre novo, vinho novo, odre novo, vinho novo, odre novo, vinho novo. Aleluia. Ei, você está pronto? Tem mais, tem mais. Oh Senhor, mais, Senhor, mais, até transbordar. Ei, ei, sei. É, meu filho, é pressão. É pressão. Onde tem fogo tem pressão. Oh, ei, é fogo por fora, pressão por dentro, tem que liberar, é pela boca. Isso, isso. Redere que androu brosso deixei. Oh, aleluia. Aleluia, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Oh, glorificado seja o nome de Jesus. Oh, a aliança fala, o sangue fala, o sangue fala. Diga, o sangue fala. A mesa fala. O suco de uva fala. Vocês estão aqui, gente? Diga, o suco de uva fala. O pão que será servido fala. E diga, eu cheio do Espírito Santo, eu falo. Eu cheio do Espírito Santo, eu falo. Ei, crente cheio do Espírito Santo não fica de boca calada. Cadê as orações em língua aí, gente? Cadê as línguas de fogo? Cadê os glória a Deus? Cadê os aleluia? Ei, meu irmão, isso é o culto do Senhor. Isso é o culto do Senhor. É celebração, é celebração. Acabou, 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 acabou. O diabo perdeu, a morte perdeu, o inferno perdeu. Ei, você é mais que vencedor, meu irmão. Oh, acabou para a morte, acabou para a miséria, acabou para a falta, acabou, acabou, porque já está pago, o sangue foi derramado, você é precioso, meu irmão, glória a Deus, oh, aleluia. Aleluia.